Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Venho por meio desse vídeo aqui responder a pergunta de uma irmã, que ela me perguntou se o cristão tem sorte, se existe sorte para o cristão, né? E aí, eu resolvi gravar esse vídeo porque dentro desse tema eu creio que muitos irmãos têm algumas dúvidas, né? No que diz respeito à sorte. Nós sabemos que no mundo secular, a expressão sorte, ela rejeita o próprio Deus, né? Porque ela está mais focada na questão de crendices populares, né? Crendice popular. Se você passar por baixo de uma escada, vai te dar azar, né? Isso é crendice popular. Deixar a sandália virada te dá azar, crendice popular. Agora, se você conseguir pegar o buquê de flores da noiva, você que é solteiro, você tem aí mais sorte para casar, né? Ou então, se na virada do ano você pular 7 ondas no mar, né? As 7 primeiras ondas do mar, você vai ter um ano aí abençoado aí, né? Isso são crendices que tiram Deus, né? Tiram Deus do foco e coloca a sorte, né? Ou o azar ali em foco, né? Isso aí é na questão da crendice popular, na questão aí na visão humana, né? Na visão, quando você vai no dicionário, né, pesquisar no dicionário, ele já é um pouco diferente, né? Eles dizem que é uma combinação de coisas incontroláveis, entendeu? Também eles não colocam Deus também, entendeu? Eles dizem que é uma combinação de coisas incontroláveis que você não consegue administrar, a sorte ou o azar, certo? Você não consegue administrar. Então aquilo ali é um destino, né? Ah, fulano nunca enriqueceu, é um coitado miserável, o destino dele é aquele, entendeu? Então, quando você vai no dicionário, eu tenho aqui um ótimo dicionário aqui, eu estava pesquisando e realmente eles falam que é uma combinação de coisas incontroláveis na vida do ser humano. Mas quando você vai para a Bíblia fala de sorte, né? E aí eu fui pesquisar, e na minha pesquisa, eu descobri que lá em Levítico, capítulo 16, versículo 8, né? Nos diz que Arão, antes de oferecer 2 cordeiros, né? Que era o cordeiro da expiação, né? E o cordeiro emissário. Ele oferecia 2 cordeiros, né? Levítico capítulo 16, versículo 18. Antes de ele oferecer esses cordeiros, ele lançava sorte para ver qual era o que caía no cordeiro da expiação, o que ia ser sacrificado, né? E o sangue ia ser espargido para perdão dos pecados da nação de Israel, do povo que iria até ele, levava os cordeiros, né? Que essa era uma cultura judaica, né? E era uma ordenança também que eles tinham, né? De sacrificar animais e apresentar aqueles animais para perdão dos pecados do povo. Então existia 2 cordeiros, o cordeiro da expiação, né? Que era o do sacrifício, e o cordeiro emissário. Qual era o cordeiro emissário? Ele é conhecido como o cordeiro Azazel, né? Esse cordeiro, eles escolhiam uma pessoa e a pessoa levava esse cordeiro até o deserto, no lugar mais longínquo, e deixava essa pessoa lá, certo? Essa pessoa, quando chegava lá, deixava o cordeiro e voltava correndo, para que o cordeiro não o alcançasse. Então o cordeiro ficava perdido ali, naquele deserto, até morrer. E isso representava também Cristo levando os nossos pecados, entendeu? Até a morte, entendeu? Então o cordeiro do sacrifício representava Cristo dando a sua vida por nós, né? O cordeiro expiatório, e o cordeiro emissário também representava Cristo levando os seus pecados, né? Até a morte. E aí, mas tinham que lançar sorte, né? E a sorte que caísse, o cordeiro do sacrifício, o cordeiro emissário, né? Eles obedeciam da forma que caísse aquela sorte. E era uma sorte lançada
crendo que Deus é quem escolhia naquela sorte, naquele lançamento de sorte, certo? Quando você vai lá para Provérbios, no capítulo de número 18, versículo 18, lá diz o seguinte: a sorte faz cessar as guerras e separam os grandes, né? Faz cessar as contendas e separa os grandes, né? Então eles tinham isso também nos julgamentos, quando eles não tinham uma resposta exata e ficava naquela pendência, eles lançavam sorte para saber quem conseguia ganhar, e aí quem ganhasse, né, naquela sorte ali, era como se fosse Deus que estivesse decidindo, e aí separavam, cada um fazia, cumpria com sua obrigação e não tinha mais contenda, acabava a contenda. Quando você vai para Números 26, 55, nos diz o seguinte: que quando Deus estava chegando na terra de Canaã, com o povo de Israel, que era a terra que Deus prometeu para Israel, né, com as 12 tribos, e eles chegavam em determinado território, o texto nos diz em Números 26, 55, que a terra, né, diz assim: a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais, né, a herdarão. Então, eles também lançavam sorte na hora de adquirir aquelas terras que Deus lhe prometeu. Deus tirou Israel do Egito e deu as terras de Canaã para Israel. Mas na hora de assumir ali aqueles lugares, não era qualquer um que escolhia, tinha que lançar sorte, né? E segundo, né, os estudiosos, era lançada através do Urim e o Purim, que era o peitoral dos sacerdotes, que tinham 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Então as pedras eram, segundo, né, estudiosos, eram lançadas, e na que caísse era a tribo que iria herdar aquela terra, certo? Continuando aqui, né? Então você percebe que a questão da sorte é lançada no Antigo Testamento, certo? Você percebe isso aí, né? Que ela é sempre lançada no Antigo Testamento. Quando você vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Atos capítulo 1, vamos ver lá o que é que diz? Atos capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: e lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então existiam dois, depois que Judas ele traiu Jesus, né, ficou faltando um apóstolo, um discípulo. E aí, então, apareceu ali 2 discípulos, né? O nome de um era José Barsabás e o nome do outro era Matias. E aí os 2 eram pessoas escolhidas para substituir o lugar de Judas Iscariotes. E aí o texto do versículo número 26 nos diz que eles lançaram sorte, ou seja, baseado na cultura ou no costume do Antigo Testamento, os judeus, os discípulos, né, os irmãos dali, os discípulos que andaram com Jesus, eles lançaram sorte também, porque a igreja ainda não havia sido instituída, certo? Então eles lançaram sorte, né, e caiu sobre Matias, né? Tinha o José, né, Barsabás, e tinha o Matias, e caiu sobre Matias, e Matias substituiu o lugar que era de Judas Iscariotes. Então, nós percebemos que havia a questão de lançar sortes, né? Mas a sorte era lançada confiando de que o que caísse ali era permissão de Deus. Era Deus que fazia tudo aquilo, entendeu? É tanto que quando você lê lá em Provérbios, capítulo de número 16,
Provérbios 16, versículo de número 33, olha só o que diz. A sorte se lança sobre o regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Se referindo a esse costume, né, o autor, né, Salomão, o autor de Provérbios, que escreveu Provérbios, ele diz que a sorte se lança no regaço, ou seja, no colo do sacerdote, né, ou do ancião, né, mas o resultado que cai ali, né, é o Senhor que procede, que dá, né, ou seja, a sorte se lança no regaço, ou seja, no colo, mas do Senhor provém toda a disposição. Ou seja, a resposta vem do Senhor. É Deus que dá a resposta daquelas pedras que foram lançadas ali. Certo? Que eram conhecidas como as pedras Urim e Turim. Certo? E aí, irmãos, era um costume judaico e a Bíblia afirma que Deus estava no meio desse negócio. É tanto que Saul, quando peca, ele procura todos os meios para falar com Deus. Quando ele não acha nenhum, ele lança sorte para ver se Deus fala com ele. E a Bíblia nos diz que nem por sorte, nem pelo Urim e pelo Turim, Deus falou com ele. Certo? Quando você vai lá para Jonas capítulo 1, versículo 7, o texto nos diz que Deus enviou Jonas até Nínive para pregar contra o povo mais inimigo de Israel. E Jonas pega o lugar oposto, né? Aliás, pega o caminho oposto, né? Porque ele tinha ódio dos ninivitas. E Deus queria usar de misericórdia com os ninivitas. Ele disse, não, eu não vou, mas eu não vou mesmo. Deus tem que destruir aquela cidade, né? Na cabeça de Jonas, Deus teria que destruir aquela cidade, não salvar. E Deus falou, não, você vai lá e vai pregar a minha palavra lá para aquele povo, para que eles se arrependam e eu não destrua eles. E aí o que acontece, irmãos? Jonas pega o caminho oposto, entra no barco, né, ali em Jope, né, e vai seguindo para um lugar chamado Tarsis, né. E aí, no meio do caminho, o mar começa a ficar bravio, e as pessoas começam a jogar as coisas fora para o barco não afundar. E aí eles começam a pensar, o que será que está acontecendo essa tempestade? Tem alguma coisa errada aí. Vamos lançar sorte. Lançaram sorte para ver de quem é a culpa disso aqui. E eles lançaram sorte, e a Bíblia diz ali no versículo 7 do capítulo 1 de Jonas, que a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles caíram lá, né, sobre Jonas e começaram a questionar Jonas, por que tudo isso está acontecendo? E aí Jonas se declara, né, diz, não é por minha culpa. Deus me mandou pregar, né, em Nínive e eu desobedeci a voz dele. Por isso que está acontecendo isso. Entendeu? Eu sou o culpado. O Deus que criou os céus e a terra, né, é o Deus que eu sirvo. Ele me deu uma ordem e eu desobedeci. Né? E aí a Bíblia nos diz que eles lançaram Jonas sobre o mar e a tempestade se acalmou. Deus enviou um grande peixe, o peixe vomitou Jonas, né? E Jonas, lá nas margens do mar Mediterrâneo, Jonas foi até Nínive pregar o evangelho. Então veja que a sorte era um costume, era um hábito, mas quando diz respeito ao povo de Deus, Deus estava ali dando resposta para o povo de Deus através daquelas sortes que eram lançadas. Certo? Mas quando você olha para a Bíblia, o último versículo que fala de sorte lançada é o de Atos 1,26, que eu acabei de ler, na escolha dos apóstolos. Porque não existe mais, acabou, encerrou esse negócio. Porque em Atos capítulo 2 é instituída a igreja do Senhor, e na igreja do Senhor não existe mais isso. Esse negócio de lançar sorte. Não existe de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Acabou esse negócio. E aí, como é que faz? O crente agora vive debaixo da graça e da dispensação do Senhor. Não tem negócio de lançar sorte. Entendeu? Tem um texto na Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim, ó, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados por seu decreto. Então todas as coisas contribuem. Quando o texto fala todas as coisas, está incluindo as coisas ruins e as coisas boas.
Entendeu? Isso não quer dizer que você tem que ficar acomodado com as coisas ruins, mas tem que entender que Deus permite coisas ruins para provar a nossa fé, para nos dar estrutura espiritual, né? E para que nós possamos ter testemunho com Deus, né? E contar, e ter o que contar sobre esse testemunho para a edificação da fé de outras pessoas. Nós estamos na dispensação da graça. E o nosso Deus é o Deus que cuida do seu povo. Não existe mais esse negócio de lançar sorte. E não existe para o cristão sorte ou azar. Não existe. Entendeu? Tudo está debaixo da vontade e da permissão de Deus. Deus permite que nós passemos por provas e por dificuldades. Nós só temos que orar e procurar discernir o que é que Deus quer com aquela circunstância. Qual é o propósito de Deus? Mesmo que você não entenda, você continue firme, orando, né? Quando você chegar do outro lado é que você vai perceber qual era o propósito, a vontade de Deus naquilo tudo, tá bom? Então era isso que eu queria explicar para os irmãos, né? A questão da sorte é só para o mundo, viu, irmãos? Não existe esse negócio de sorte para cristão, entendeu? Não existe, nem azar, entendeu? Porque nós estamos debaixo da vontade e da graça de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale mais fortemente em vossos corações. Um abraço a todos, fiquem todos na paz de Jesus.